Paz, meus queridos, paz e graça, espero que todos estejam bem. E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Paulo aos Filipenses, né, dessa carta. Hoje nós vamos falar sobre obstáculos que podem acontecer no nosso chamado, na nossa vida, né? E para falar sobre isso, eu vou ler aqui o texto de Paulo, no primeiro capítulo de Filipenses, no versículo 12. Ele diz assim: "E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares." Então, Paulo está fazendo esse comunicado aos filipenses. Acredito que até agora, né, já tenha ficado claro que Paulo estava preso em Roma nesse período, né, não é mais novidade para nós agora durante esse estudo. O que é importante lembrar é que numa situação como a que Paulo estava vivendo, né, numa situação completamente adversa na vida dele, seria altamente compreensível por nós se ele tivesse desanimado, se ele tivesse talvez até desistido do ministério dele para cuidar dos problemas judiciais que ele estava enfrentando. Ninguém culparia Paulo se ele tivesse parado. Todo mundo, eu acredito, né, que as pessoas compreenderiam que o grau de complicação na sua vida agora estava realmente extremo. Então, talvez para um ser humano normal seria hora de parar. Mas Paulo, ele entende que ele obteve progresso nessa prisão e que isso foi proveitoso para o seu trabalho de evangelização. Se a gente for ler aqui no versículo 12 novamente, as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho. Então, segundo Paulo, na opinião dele, ele estar preso era algo proveitoso para o evangelho, para a propagação do evangelho. E essa palavra proveitosa, progresso, promoção, ela vem do grego prócope. E esse termo ele é utilizado para descrever o avanço de um exército ou de um grupo expedicionário em alguma direção. Essa palavra ela vem do verbo prokoptein, que significa derrubar árvores à sua frente antes de passar por elas. Eu sei que é um conceito meio estranho, mas é como se nós estivéssemos caminhando juntos numa direção e víssemos adiante um grupo de obstáculos, um grupo de árvores, vamos dizer assim, ervas daninhas, qualquer coisa que estivesse atrapalhando a nossa marcha. E aí nós olharíamos então para isso que está atrapalhando a nossa marcha e então nós obteríamos sucesso diante disso, porque nós praticaríamos o que no grego é chamado de prokoptein, que é derrubar essas árvores à nossa frente, para que nós pudéssemos então atravessar, para que nós pudéssemos caminhar na nossa direção. Então, o que Paulo quer dizer aqui é que os obstáculos que impediram o avanço do evangelho na direção que ele gostaria de ir, agora estavam limpos. Paulo estava dizendo que aquilo que o impedia não o impedia mais. Então, na opinião de Paulo, a sua prisão limpou o caminho para que ele pudesse atuar em outras frentes de pregação até agora impedidas, porque ele não tinha como chegar nesse grupo de pessoas que ele tinha o objetivo de chegar. Mas esses obstáculos agora foram removidos. Paulo, para chegar em Roma, ele passou por um processo, né? Ele apelou, enquanto ele estava sendo preso no sistema de justiça da Palestina, ele apelou a César. Ele queria ser julgado no tribunal de César, porque Paulo, como todo mundo sabe, ele tinha cidadania romana. Esses acontecimentos, se você quiser pesquisar, estão lá no capítulo 28 do livro de Atos, né? Então Paulo ele apela, ele é levado sob custódia, ele chega em Roma, ele é finalmente entregue ao comandante da guarda pretoriana, e aí eles decidem colocar Paulo numa prisão domiciliar, mais ou menos como a gente chama hoje. Isso seria uma prisão domiciliar, só que Paulo ele teve a liberdade e a possibilidade de alugar um lugar para ele morar. Nós vamos encontrar isso lá em Atos 28, no versículo 30. Nós vamos ver que Paulo estava sob custódia da guarda pretoriana, porém, ele tinha um lugar para morar, ele podia morar numa casa alugada. E essa casa ele poderia receber visitas,
As portas estavam abertas para as pessoas poderem vir conversar com ele, poderem entrevistar ele e ele receber as pessoas que ele gostaria de receber. Então, Paulo diz aqui que suas prisões foram conhecidas em todo o pretório. A palavra pretório, praetorion, pode assinalar um lugar, né? Que seria lá esqueci a palavra agora, o salão onde o imperador regia, né? O pretorium, ou um grupo de pessoas. O pretório aqui claramente significa um grupo de pessoas, que é a guarda do pretório. A guarda do pretório era a guarda imperial de Roma. Ela tinha sido instituída por Augusto e era um grupo de 10.000 soldados escolhidos a dedo. Era como se fosse o BOP de Roma, assim. A SWAT de Roma. Augusto, ele manteve essa guarda dispersa por aldeias vizinhas, mas Tibérios, ele trouxe essa guarda para Roma. Inclusive, eles tinham um edifício especial, um campo fortificado ao redor deles. Era algo bem diferente, assim, até se a gente for parar para pensar. E Vitélio, ele aumentou o número dessa guarda especial de 10.000 para 16.000 soldados. Essa guarda prestava serviço durante 12 a 16 anos, depois aumentou para 16, e no final, esses guardas, eles recebiam a cidadania romana. Então, no final, chegaram a quase ser uma guarda especial do imperador, né? No final lá da existência dessa guarda. Como eles estavam concentrados em Roma e era uma guarda especial do imperador, eles tinham tanta influência sobre a cidade de Roma, sobre o governo de Roma, que o imperador que eles apoiassem acabaria se tornando o imperador de Roma. Então, olha onde Paulo foi cair. No grupo de homens da guarda especial do imperador, que, se eles dissessem, olha, esse aí não pode ser o imperador, nunca serão. Entendeu? Então, Paulo, ele entrou exatamente aqui. Por isso que ele falou, isso está sendo proveitoso, isso está sendo bom. Está sendo bom para o evangelho. Paulo, ele fala em algumas passagens de suas cartas sobre sua prisão, né? Mas tem duas passagens em que estas prisões têm um significado muito interessante, muito preciso. Uma está em Atos capítulo 28, versículo 20, onde ele fala de si mesmo como preso com estas cadeias, e ele usa a palavra alises. E em Efésios 6:20, quando ele fala de si como um embaixador em cadeias, né? Um embaixador alises, um embaixador preso. E a lises era uma corrente curta que ligava o punho do prisioneiro ao punho do soldado que estava ali guardando ele. Para quê? Para impedir que ele fugisse, obviamente. Então, todos os soldados, muitos soldados, obviamente isso era uma tarefa que era feita por revezamento. Então, ao longo de 2 anos que durou essa prisão especial de Paulo, você imagina quantos soldados passaram por esse alises com Paulo, né? Trocaram ferrolhos com Paulo. E se você parar para pensar, aqui fala de Efésios 6:20, né? Onde ele descreve isso. Se você ler o capítulo 6 de Efésios, você vai ver Paulo descrevendo um soldado romano. Ele fala do capacete da justiça, ele fala do escudo da fé, enfim, você conhece esse texto. Mas Paulo, por que ele usa exatamente essa ilustração? Porque o tempo todo tinha um soldado romano com ele. Então, o tempo todo, Paulo estava olhando para um soldado romano, um soldado da guarda pretoriana. Então, por isso que quando ele escreveu o capítulo 6, ele usou essa ilustração do soldado para descrever a nossa vida. Então, os soldados, eles ouviam a pregação de Paulo e toda a conversa que Paulo tinha com os seus amigos. Mesmo que ele estava ali quieto, na dele, só cumprindo o seu dever, ele estava o tempo todo ouvindo o que Paulo estava falando. Obviamente, Paulo conversou com esses soldados sobre o evangelho de Cristo. Paulo, ele aproveitou a oportunidade para pregar a palavra para a guarda do imperador de Roma. Por isso, não é nada estranho que Paulo diga
que essa prisão colaborou, de fato, à propagação do evangelho, porque toda a guarda pretoriana sabia a razão pela qual Paulo estava preso. Então, quando Paulo descreve aos irmãos de Filipenses que em suas prisões contribuíram para maior proveito do evangelho, de maneira que minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, com certeza essa informação animou os irmãos que viviam lá em Filipenses. Porque no versículo 14 ele diz: "E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor." As cadeias de Paulo, elas tinham tirado barreiras e tinham dado acesso ao mais amadurecido exército romano, a principal guarda, e tinha sido um estímulo para os irmãos daquela época. Então, você começa a olhar uma situação como essa, se você tivesse vivido naquela época, você começa a pensar, poxa, Paulo, ele está lá sendo preso, sendo guardado pela guarda pretoriana, pelo exército mais importante de Roma, e mesmo assim ele continua pregando o evangelho, mesmo assim Deus o guardou, permitindo que ele tivesse um lugar para receber pessoas, e o evangelho está sendo pregado. Dizem que nesse período em Roma, os historiadores dizem que Paulo evangelizou muita gente, porque vinham políticos falar com ele, vinham cidadãos romanos conversar com ele, a igreja de Roma vinha conversar com ele. Então Paulo ele teve uma influência muito grande na cidade de Roma, nesse período em que ele estava preso. Então ali acorrentado com um soldado romano todo dia, na sua casinha alugada, Paulo evangelizou muitas pessoas. E muitas pessoas que vinham ali depois iam para outros lugares, vinham pegar cartas com ele, vinham trazer informações do evangelho para ele. Então o que estava acontecendo com Paulo agora, aos olhos humanos, poderia ser o fim do seu ministério. Mas aos olhos de Paulo, aquilo estava sendo proveitoso. Aquilo estava sendo bom, porque ele estava conseguindo extrair daquela situação difícil, daquelas prisões e daqueles obstáculos, ele estava conseguindo extrair de tudo aquilo ali uma forma de propagação do evangelho, uma maneira de propagação do evangelho, uma maneira dele continuar o seu ministério de pregação por todo o mundo gentil. Então, prisões e principalmente obstáculos, eles não podem nos parar. Nós temos que olhar para prisões e obstáculos e pensar e agir como Paulo. Não, isso aqui é um obstáculo, mas eu vou tornar isso aqui proveitoso para a pregação do evangelho. Isso aqui é algo que está me impedindo, é algo que está me bloqueando agora, mas eu vou transformar isso em algo bom para a propagação do evangelho. E eu oro para que os obstáculos e as dificuldades que você esteja passando hoje, quando você vê esse vídeo, que você possa entender que você pode transformar esses obstáculos e essas dificuldades para o bem proveitoso do Evangelho de Cristo. Amém? Deus abençoe.